Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Você que está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Glória a Deus! Porque nós temos a grande oportunidade de estar servindo ao Senhor. Quantos queriam estar no nosso lugar não podem porque estão acamados ou porque estão atrás de uma grade de uma prisão. Mas eu e você estamos sendo privilegiados de estar na presença do Senhor. Nós temos que agradecer todos os dias quando nós nos levantamos e estamos diante do Senhor. Porque, irmãos, hoje o mundo está aí, está de braços abertos, né? Porque o diabo ele não está preocupado com quem está lá fora. Ele está preocupado com a minha vida e com a sua que está aqui diante do Senhor. Então todos os dias nós temos que estar, nos levantar e falar, Senhor, a minha vida te pertence, a minha vida é sua. Então nessa noite eu quero que você entregue o seu coração a Deus. O pastor está numa grande campanha aqui para que a tua alma possa crescer, para que o teu espírito possa florescer. E eu quero contar um testemunho para os irmãos. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia em Isaías 59. E se os irmãos quiserem se assentar, pode se assentar, que antes de qualquer coisa eu quero contar um testemunho para os irmãos. O pastor Benjamin e a pastora Anitta até fez parte, soube de quando a minha filha esteve enferma. Minha filha passou por um transplante. E muitas das vezes eu perguntava para o Senhor, Senhor Jesus, por que tanta luta? Por que minha filha está nessa enfermidade? E o Senhor sempre falava no meu coração, um dia você vai entender todo este processo, um dia você vai entender, vai compreender o porquê de tudo isso. E assim, irmãos, a minha filha fez o transplante e ela ficou 6 dias na UTI. E quando a minha filha saiu de lá, ela disse assim para mim, mãe, eu vou ter um irmão. Eu falei, Senhor Jesus, como que você vai ter um irmão, filho? Você sabe que a mãe, desde que você nasceu, a mãe não pode mais ter filhos. O diabo sempre atuou e sempre falou, os médicos sempre falaram que a mãe não podia mais ter filhos. Você sabe disso. Ela falou, não mãe, mas quando eu estava lá na UTI, Deus disse que eu ia ter um irmão e eu vou ter esse irmão. Eu falei, amém, filha. Deixa de ser a vontade do Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, quando passou um ano, a minha filha chegou lá na igreja e falou assim para mim, fez um desenho. Eu, ela, o pai e uma criança. Aí eu falei assim, isso filha, vai profetizando, né? Tá difícil, vai profetizando. Aí, irmãos, naquele dia ela ficou brava, rasgou o desenho e jogou pro alto. Quando ela jogou pro alto, caiu um papelzinho na minha barriga. E quando eu fui pegar, era justamente o papelzinho do menininho. Eu falei, Senhor Jesus, que mistério é esse, Senhor? E foi, irmãos. E a minha filha pegou e falou assim, mãe, naquele dia minha falou assim, mãe, você sabe que você está grávida? Eu falei, filha, misericórdia, eu não estou grávida não, filha, você sabe que a mãe não pode. A minha fé, né, era essa, você sabe que a mãe não pode, mãe, você está grávida. Você pode ir amanhã no médico, se você não estiver grávida, mãe, eu posso até morrer então, porque eu tenho certeza. Eu falei, tá bom, irmãos, assim eu fui. Quando eu fui ali, eu peguei o exame, eu fui fazer o exame, eu estava grávida. E eu fui e falei assim, não, meu Deus, que isso, né? Peguei, irmão, corri pro médico, fui fazer o exame, cheguei lá, fiz uma ultrassom, estava grávida de 1 mês. Quando eu estava de 4 meses, eu fiz o ultrassom, o médico falou que era uma menina. Aí eu falei, filha, é uma menina. Mãe, me perdoa, mas não é não. Eu falei, é sim, filha. O médico falou que é uma menina, a mãe viu lá no ultrassom. Mãe, tudo bem, se for uma menina, eu vou amar do mesmo jeito. Mas Deus disse que eu vou ter um irmão. Eu falei, amém. Aí passou 1 mês, eu fui fazer outro ultrassom. Chegou lá o médico, falei com o médico, doutor, o médico falou assim, você já sabe o que é, mãe? Eu falei, é uma menina, Ana Clara. Ah, tá. Mãe, não é por nada não, mas eu acho que o negócio tá errado. Eu falei, não, é uma menina. Não. Olha aqui, mãe, é um menino. E minha filha ali começou a chorar, falou assim, o meu Davi vai chegar. Irmãos, eu pude glorificar o Senhor todos os dias. O inimigo se levantou contra a vida desse bebê também, não era para ele estar aqui. Porque a minha paciente envelheceu com 6 meses, parou de alimentar ele. Mas eu falei para Deus dessa maneira, Senhor, se o Senhor Deus, o Senhor vai cuidar e vai me dar. Porque até então eu não tinha pedido para o Senhor. Se o Senhor me deu como presente, o Senhor vai cuidar. E assim foi, irmão. Está lá, o meu príncipe, o Davi. Está lá com a Bruna hoje. Porque eu ainda vou contar, pastor. Quarta-feira, quando o pastor, eu conversei com o pastor pelo Facebook, né, pastor? A minha filha estava em casa, irmãos. E ela não estava bem. Já fazia 10 dias que eu estava correndo com ela, de médico em médico.
O pastor acabou de falar comigo, minha filha teve uma crise, eu levei para o hospital. Irmãos, eu estou contando esse testemunho para você, porque eu quero que você entenda depois na pregação o quão tão importante é você seguir a Jesus. O tão quanto é importante você estar diante da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos na presença do Senhor, mal nenhum vem sobre a nossa casa. Irmãos, a minha filha, com esse problema de rim, fazia muito tempo que ela não tinha nenhum problema. Quando eu terminei de falar com o pastor, eu corri para ela para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico falou que eu tinha feito um exame, e o médico falou, olha, eu vou ligar no laboratório, porque eu quero ver como que tá. Irmãos, o normal da urina é ter 4.000 hemácias, ela estava com 5 milhões. O normal do leucócito era 5.000, ela estava com 5 milhões. Quando o médico escutou do outro lado a bactéria que a minha filha estava, ele falou assim, mãe, vai direto para o hospital, não para em lugar nenhum, que a internação dela já está lá. Irmãos, quando eu cheguei no hospital, tinha 9 pessoas na frente dela. Eu falei, Senhor Jesus, e agora? Aí o médico veio e falou assim, olha, ela tem prioridade, porque a bactéria que ela tem é grave. E aí internaram ela no CTI. E irmãos, eu vou contar para os irmãos. O médico chegou em mim na quinta-feira e falou assim, mãe, quantos dias você está correndo com essa menina? Eu falei, há 15 dias. Eu estou batendo de médico em médico e eles estão mandando eu de volta. E eu creio, irmãos, eu creio naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí o médico falou para mim, olha, você glorifica mesmo esse Deus seu aí, sabe por quê? Porque essa bactéria, quando ela entra no corpo, ela mata em 2 dias. Minha filha já estava 15 dias, irmão. Então eu posso glorificar o Senhor, porque Ele é na nossa vida. Eu posso te falar do que Deus faz nas nossas vidas, irmãos, porque eu sou o testemunho vivo do que Deus pode fazer. Irmãos, eu vi ali a mão do Senhor cobrindo a vida da minha filha. Porque quando ela estava naquela UTI, irmãos, da outra vez, o Senhor falava no meu coração e minha filha, ela sempre louvou o Senhor. Mas um dia, um enviado do diabo tirou todo o gosto dela de louvar o Senhor e ela parou de louvar o Senhor. Com 7 anos ela não quis mais louvar o Senhor e não tinha ninguém que o fazia louvar o Senhor. E quando ela foi parar na UTI, que ela fez o transplante, irmãos, ela saiu de lá e falou assim, pai, se eu aprender a tocar violão em 15 dias, o senhor me dá um violão elétrico? O pai dela falou assim, então, né, mas o violão tá aí há 5 anos, né? Você não quis? Não, pai, você dá? Dou. Irmãos, com 15 dias ela chegou, pai, qual hino você quer que eu toque? Irmãos, eu não levei em lugar nenhum para aprender. Ela hoje, irmão, tá tocando violão, bateria, teclado e guitarra. Ela aprendeu com Jesus. Então, irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Pega a tua prova e toma de bênção para a sua vida. Se eu e você cristão começar a pegar a nossa prova e tomar de bênção sobre as nossas vidas, nem o inimigo tem poder sobre a minha vida e sobre a sua. Porque quando nós olhamos a nossa prova, mas se nós colocarmos nossos olhos diários e conseguirmos ver que ali está a prova, mas ali adiante dela está a nossa vitória, ninguém vai parar no meio do caminho. Ninguém vai parar. Amém? Então, irmãos, vamos nos levantar, vamos ler a palavra do Senhor. 9, versículo 2. Amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Pode se assentar nessa noite? Irmãos, quando o pastor falou para mim sobre esta campanha, eu comecei a falar, o Senhor Jesus, o termo estreito, né? Esse é um termo estreito. Né? O cajado, muitas das vezes, nós aceitamos tudo de Deus. Né? Tudo que vai bem de Deus, nós aceitamos, né? Mas quando vem o cajado, quando vem o corrigimento, não é para mim não. Irmão, quando você fala assim, pode crer que é para você. Pode ter certeza que algo é para você. Porque, irmãos, nós cristãos, estamos colocando eu também, nós estamos deixando com que o inimigo muitas das vezes se levante contra as nossas vidas, porque eu e você dá brecha para ele levantar sobre a sua vida e sobre a minha. Porque a palavra do Senhor é clara. Ela é óbvia, que ela diz o quê? O que faz separação entre eu e Deus é o meu pecado. O que faz separação entre eu e a bênção é o meu pecado. Muitas das vezes nós colocamos diante do Senhor, de qualquer maneira, nós
nós achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Irmão, para com isso. Porque a única obrigação que Deus tinha, Ele já fez por você. Foi dar o filho dele para morrer por mim e por você. Deus, Ele não é obrigado a fazer nada mais por mim e por você. Ele já fez o melhor dele por mim e por você. É eu e você que não enxerga aquilo que Deus já fez por mim e por você. E dessa maneira, irmão, nós estamos nos perdendo, porque estamos deixando o inimigo tomar conta das nossas vidas. Muitas das vezes nós temos deixado o inimigo prevalecer sobre a nossa vida. Ah, pastora, não, eu não faço isso. Faz sim, irmão, sabe o quê? Sabe por quê? Porque é mais fácil você dar ouvido para o inimigo do que para você dar ouvido para Deus. Muitas das vezes o inimigo, ele chega em você e fala, você levanta cedo. De vez você fala, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Você levanta da cama e fala assim, nossa, mais um dia. Só Deus sabe que está me esperando. Vai te esperar mesmo, irmão. Vai esperar porque é você que está profetizando sobre a tua vida. É você que está colocando coisas na sua vida. E muitas das vezes, irmão, nós temos perdido bênção porque a nossa boca, de vez de proferir bênção, tem proferido maldição. Muitas das vezes, quando nós estamos com os nossos filhos, de vez de vocês falar que teu filho é um abençoado, você fala que seu filho é um amaldiçoado. Seu filho está fazendo uma bagunça, olha que menino arteiro. Ai, que menino isso, que menino aquilo. Para com isso, irmão. Para de falar sobre o seu filho. Abençoa teu filho. Diz que ele é uma bênção do Senhor. Que ele vai ser um profeta do Senhor. Que ele vai estar diante da casa do Senhor. Dá glória a Deus quando o seu filho está andando. Porque eu vi a minha filha 2 anos numa cama. E eu não desejo isso para mãe nenhuma. Nós só percebemos quando nós passamos. Quando nós viemos diante da prova. Hoje não está sendo fácil ser cristão, não. Mas Deus, Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele não mentiu para mim, Ele não mentiu para você. Ele não disse que se você viesse para a igreja, ia ser um mar de rosa. Ele não falou isso. Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele disse assim, ó, neste mundo vos tereis aflições, mas eu venci o mundo e você também vencerá. Ele veio aqui, Ele profetizou sobre a sua vida, que você poderia passar todas as aflições, todas as lutas, todas as provas, mas que você ia vencer. Talvez hoje você esteja pensando, olha, pastora, mas já faz tanto tempo que eu estou nessa prova, já fazem tantos anos que eu estou nessa prova, irmão. O teu tempo não é o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar na sua vida, você vai ver a glória que será a sua vida. Eu esperei 17 anos para ver a glória de Deus, para ver aquela criança nascer. Mas hoje eu glorifico ao Senhor, porque eu olho para Ele, quando eu vejo Ele louvando ao Senhor, quando eu vejo Ele orando por alguém, eu falo, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus der a bênção todo momento que eu e você pedir, sabe o que acontece? Elas voam pelos dedos. Sabe por que nós não sabemos cuidar daquilo que Deus dá para nós? Nós não sabemos cuidar daquilo que Deus, Ele coloca nas nossas mãos. Muitas das vezes Ele coloca na nossa mão e joga para trás e fala, quando der tempo eu faço isso para Deus. Irmão, não é quando dá tempo não, porque o tempo está terminando. Eu não sei, irmão, se daqui a 1 segundo essa igreja vai estar aqui. Eu não sei se daqui a 1 segundo eu e você vai estar aqui falando de Jesus. Eu só sei que falta menos um dia para Jesus voltar. E eu glorifico a Deus todos os dias quando eu levanto. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque falta menos um dia para você voltar. Irmãos, e essa palavra que diz que quando o pecado ele vem sobre a nossa vida, a primeira coisa que o inimigo lança sobre a minha vida sua, sabe o que é? É a surdez. Para que você não ouça o Espírito de Deus. Para que você não entenda mais as coisas de Deus. Para que você olhe para trás e fale assim, nossa, eu fiquei tanto tempo naquela igrejinha ali, não vi nada. Agora sim eu estou vendo uma vida. Vida medíocre que um dia você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, me tira dela. Deus hoje Ele está te dando a oportunidade de você olhar para Ele e falar, Senhor, somente Tu és na minha vida. Somente Tu pode fazer algo na minha vida. Eu não sei, irmão, o que você tem pedido para Deus neste momento. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu costumo dizer, não importa como você chegou aqui, não importa se você chegou aqui rastejando, o que importa é que você chegou na presença do Senhor. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nada mais fica igual. Nada mais é igual, irmão, quando nós estamos na presença do Senhor. Irmão, eu digo, irmão, eu não troco nada. Eu não troco nada.
se alguém chegar e falar, olha, pastora, eu te dou milhões para você sair da presença do Senhor. Eu falei, irmão, fica o teu milhão, eu prefiro ficar na presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque nós olharmos ali do outro lado, nós olharmos para lá, nós vamos ver o que o mundo tem para nos oferecer. Se eu falar para você que o pecado é ruim, eu vou mentir para você, o pecado é bom. O pecado é bom, irmão. Pecar é bom. Mas sabe o que é dolorido? É a consequência. É a consequência do pecado que vai te afastar de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo, ele lança o pecado sobre a sua vida. Mas quando vem a vergonha, sabe o que ele faz? Não te conheço. Ele vira as costas para você e fala assim, eu não te conheço, fica aí com a tua vergonha. Aí você olha para lá e fala assim, olha, eu não tenho coragem de voltar para a igreja, porque eu estou envergonhado do que eu fiz com Jesus. Ainda ontem ele estava falando com um jovem pelo computador e ele saiu da igreja sem dar satisfação. Aí ele falou assim, estou com vergonha de voltar. Eu falei, você está com vergonha porque o pecado tomou conta da sua vida. Mas Jesus, ele está do seu lado, te dando mais uma oportunidade de estar na presença de Deus. Irmãos, o inimigo, ele lança as coisas sobre as nossas vidas para que nós não tenhamos força de prosseguir. Se nós olharmos para as provas todos os dias, nós não vamos prosseguir. Mas se você olhar a prova com o olhar de Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir. A palavra do Senhor diz, se nós tivéssemos olhos de águia, nós conseguiríamos passar por tudo. Sabe por quê? Porque a águia, ela está lá em cima. Ela sabe que está bem longe a presa dela, mas ela não olha para a distância, ela olha para a presa. E eu e você tem que ser da mesma maneira. Eu não tenho que olhar para a prova, eu tenho que olhar que lá do outro lado está o meu alvo, que é Jesus. Eu tenho que olhar lá do outro lado que o meu alvo está ali, minha vitória está ali. Irmãos, não está sendo fácil ser cristão nos últimos dias. A palavra de Deus está sendo cumprida. Mas eu quero falar para você que se você está aqui dentro, fique mais ainda. E se você está lá fora, corra aqui para dentro. O tempo está terminando. É tempo de você servir a Jesus. Aí você vai falar assim, pastor, eu estou dentro da igreja, eu tenho 10 anos de evangelho e eu sou um crente fiel, mas não tira o bumbum da cadeira. Não faz nada para Jesus. Nem sequer abre a boca para falar que Jesus ama aquele que está ali jogado naquela calçada. Muito pelo contrário, talvez passa do lado e nem olha. Né? E não foi isso que Jesus ensinou para mim e para você. Jesus ensinou para que nós tenhamos amor, um amor sobrenatural, um amor diferente, para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam diferença. Irmão, Deus hoje Ele quer te dar uma nova vida. Deus hoje Ele quer te entregar algo novo na sua vida. Ele quer mostrar para você que não existe barreira que possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida. A única barreira que pode existir entre Deus e você é o teu pecado. Mas o Senhor diz que Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele te ama. Se Ele te ama, Ele te está dando mais uma oportunidade, mais uma chance de estar na presença dEle. Irmãos, eu não sei se o teu filho está nas drogas, se o seu filho às vezes está na prostituição, se o teu filho nem vai à tua casa, ou se o teu filho já para você não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer nessa noite que para Jesus ele tem jeito sim. Sabe porque a palavra de Deus diz que Ele ouve a voz de uma mãe, Ele vê as lágrimas de uma mãe. Eu sei que muitas das vezes é difícil você orar pelo teu filho, porque muitas vezes você pensa, olha, eu fiz Jesus, eu estou lá, se ele não quer problema dele, não é problema dele não, irmão. É o inimigo que tomou conta da vida dele, ele ainda está cego, ele não consegue ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar por essas vidas que estão com os ouvidos tampados, para que eles não possam enxergar Jesus, para que eles não possam ver a glória de Deus. Irmãos, hoje é dia de nós nos colocarmos de pé e falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Porque, irmãos, o inimigo ele só não vai te derrubar se você estiver fazendo a vontade de Deus. Sabe, porque muitas das vezes nós falamos, olha, eu sou crente, eu sou cristão, e ninguém vai me derrubar. Nós ficamos na soberba do cristianismo, e não é bem assim. O inimigo ele não está lutando por aquele que está lá fora, ele está lutando contra a sua vida. É contra a vida da sua família.
diante de Deus e fala assim, eu vou fazer a tua vontade. Porque quando eu fizer a tua vontade, a sua vontade também vai prevalecer sobre a minha vida. E a palavra de Deus diz, irmão, se eu servir ao Senhor, a minha casa também servirá. Não importa o tempo. Não importa o tempo. O que importa é o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus na sua vida. Muitos de nós, irmãos, vamos para a igreja e falam assim, olha, se Deus não fizer um bem, estou eu de novo para o mundo. Vai, meu querido. Pode ir. Mas Deus, Ele não vai mudar a vontade dele só porque você quer. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Não é a sua vontade. Se talvez eu estivesse aqui falando assim, olha, Deus vai dar carro, avião, bicicleta, celular. É glória a Deus, aleluia. Agora quando Deus vem para falar assim que ou você faz a minha vontade, ou o diabo realmente toma conta, muitas das vezes nós vamos ser traídos. Nós falamos assim, olha Deus, não é para mim não. Ó pastor, não é para mim não, viu pastor? Irmão, vamos parar com isso. É para mim também. Sabe, porque se eu não levantar de manhã e me colocar minha vida diante de Deus, o inimigo ele também vai vir sobre a minha vida. Sabe porque a palavra do Senhor diz que todos os dias nós temos que vencer a nossa carne. Todos os dias nós temos que vencer os nossos inimigos. É todos os dias, irmão. Então, bobo daquele crente que acha que se ele levantar e somente falar que ele serve a Deus, vai estar tudo bem, que não vai estar tudo bem, não. Não vai estar, meu querido. Hoje é dia de nós reconhecermos que quem faz parte da nossa vida é Jesus. E a vontade dele que vai ser prevalecida sobre a minha vida e sobre a sua. Hoje é tempo de nós reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Que sem Ele nós não vamos para lugar nenhum, a não ser para o inferno. Sem Deus só tem um lugar, o inferno. E eu creio que aqui só tem pessoas que querem ir para o céu, amém? Eu creio, irmãos, porque eu estou lutando para isso. A luta vem. Eu falo assim, olha Senhor, ainda no dia que eu falei com o pastor que a minha filha foi mostrar, eu falei assim, meu Deus, quando que eu vou pregar? Aí o Senhor falou, calma filha, calma. Aí o médico falou que ela ia ficar 15 dias, eu falei, Senhor, está repreendido. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele quer calar a nossa boca. Mas ele esquece que a nossa boca ele não cala não. Só cala se eu e você quiser. Mas se eu e você não quiser, irmão, nós vamos proferir a palavra do Senhor e vidas serão salvas. Pessoas virão diante da presença de Deus. Hoje Deus ele tem algo especial para o povo dele. Porque, irmãos, muitas das vezes nós falamos assim, quando é uma campanha, que nós falamos para Deus, é uma campanha para abençoar. Olha, eu vou lá porque é a campanha para Deus abençoar, prosperar, é a campanha para prosperidade, é a campanha para a família. Mas quando é uma campanha para nós, né? Porque é uma campanha para nós, né? É uma campanha para nós repreendermos o inimigo que vem contra as nossas vidas. É uma campanha para nós estarmos mais firmes e cientes do que o inimigo está aí ruivando sobre as nossas vidas. Que a palavra do Senhor fala que ele fica em nosso derredor. Ele está em nossa volta, irmão. Ele está aí rugindo para que nós ouvimos o rugido dele. Mas quando nós ouvimos o rugido dele, nós temos o Senhor Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. Tira esse inimigo que está sobre a minha vida. Repreende ele no nome do Senhor Jesus. Mas quantos de nós, quando ouvimos o leão rugir, de vez nós nos colocarmos diante do Senhor, ai, estou com medo, deixa eu me esconder. Não, irmãos. Enfrenta a sua prova. Enfrenta a sua prova. Sabe por quê? Depois da sua prova vai vir a sua vitória. Muitos de nós, quando nós nos acovardamos diante da prova, nós não conseguimos ver a vitória. Porque fomos covardes diante da prova. Irmãos, quando a prova vem, eu glorifico a Deus do mesmo jeito. Quando minha filha foi internada, eu glorifiquei a Deus. Falei, glória a Deus, Senhor Jesus. Porque era pra minha filha, hoje, era pra minha filha que está chorando numa sepultura, mas eu tô aqui contando testemunho. Quando o médico falou assim, olha mãe, essa bactéria mata com 2 dias, eu falei, Senhor, era pra mim estar chorando a morte da minha filha. E eu tô testemunhando, irmão. Olha quão grande é Deus nas nossas vidas. Deus, ele transforma água em vinho. Aquilo que para o homem era morte, para Deus era vida.
Pastora, por que a sua filha foi parar lá? Para que eu hoje pudesse estar aqui contando o testemunho dela. Para que eu hoje pudesse estar aqui falando para você que não importa a prova que você está passando, não importa se é enfermidade, não importa se é as drogas, se é financeiro, não importa o tipo de prova. O que importa é o Deus que você serve. Se nós começarmos a ser o nosso Deus, nós vamos ver que nossas provas foram poucas. Que as nossas provas são poucas, sabe por quê? Deus, Ele nunca vai deixar nada maior, irmãos, do que as suas forças. Glória a Deus, aleluia. E eu vejo dessa forma, irmãos. Assim como já quando eu estou passando por prova, sabe o que eu falo? Eu digo assim, eu estou passando pela prova, muitas das vezes, irmão, a maioria das vezes na enfermidade. Eu disse, Senhor, sabe por que eu estou passando por essa prova? Ainda no domingo eu estava conversando com uma irmã lá e falei para ela, irmã, sabe por que eu estou passando essa prova? Porque Deus confia em mim. Sabe por quê, irmão? Quando Jó passou pela prova, o inimigo foi até Deus e falou, olha Deus, tira tudo de Jó, você vai ver Jó blasfemar contra ti. Sabe que Deus falou, não. Pode tirar tudo, só não tira a vida dele. Porque mesmo assim Jó não vai blasfemar contra a minha palavra. E eu me vejo dessa forma, irmão. Pode vir a prova que for. No meu Deus eu não blasfemo. Do meu Deus eu não tiro. Eu falo assim, não, glorificado é o teu nome, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, porque se eu estou passando por essa prova, porque o Senhor confia em mim. O Senhor sabe que eu não vou deixar de falar a tua palavra. Não vou deixar de te glorificar. Não vou te deixar de te exaltar. Contemplar a vitória onde você não consegue enxergar, você vai ver. Porque quando você fala assim, olha pastora, é impossível isso para mim, eu glorifico a Deus porque o impossível é de Deus. Porque é difícil nós fazermos o possível. Muitas vezes é difícil a gente sair do conforto do nosso lar para ir para a igreja. É difícil a gente sair do conforto do nosso lar para visitar alguém enfermo. É difícil. Muitas das vezes a gente fala, é tão difícil, né? É tão difícil. Mas o nosso Deus faz o impossível. Ele diz assim, meu querido, o possível eu vou deixar para você, mas o impossível eu vou fazer. É possível você vir para a igreja, é possível você glorificar a Deus, é possível você se levantar, é possível você se rastejar, é possível você ser um soldado ferido, é possível, mas Ele vai fazer o impossível na sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Eu não sei, irmão, o que você está passando, porque é difícil a gente olhar para a prova do irmão que está do lado, porque para nós sempre a nossa prova é maior. Ah não, minha prova é maior do meu irmão. Mas irmão, talvez ele não aguenta a sua prova, mas aquela prova para ele também é difícil. Começa a profetizar sobre a vida dele, que a vitória dele vai chegar. Que Jesus, que mesmo que ele esteja no fundo do poço, Jesus, ele está estendendo a mão para aquela vida. Irmãos, hoje Deus está falando somente uma coisa para mim e para você. Não deixa o pecado fazer separação entre você e Deus. Não deixa o pecado entrar na sua vida. Talvez você esteja falando assim, olha, eu vou parar, não vou mais prosseguir. Eu estou de saco cheio de servir a Jesus e não ver nada. Para com isso, porque é isso que o inimigo está soprando sobre a sua vida. Mas Deus está fazendo muito na sua vida. Se você está aqui, é porque Deus soprou um fôlego de vida sobre a sua vida hoje. Se você está aqui, é porque você é um escolhido. Se você está aqui, irmão, é porque ainda você está tendo o direito de eu glorificar o nome do Senhor. Glorifica a Deus, irmão, porque você está aqui. Glorifica a Deus, fala, Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque tu és o Deus Altíssimo da minha vida. É, meu querido, é difícil a gente glorificar a Deus naquilo que a gente não quer ver. Às vezes a gente só quer glorificar a Deus numa casa grande, num carro bonito, para mostrar para homem, irmão. Para de querer mostrar coisa para homem, começa a mostrar coisa para Deus. Sabe por quê? Enquanto você está querendo mostrar coisa para o homem, o pecado está entrando na tua vida, está fazendo você sair da presença de Deus e você não está enxergando isso. Do que te adianta um carro do ano? Do que te adianta ter uma casa bonita se você estiver longe da presença de Deus? Se quando Jesus vir te chamar, você ficar e lá em cima não ter mais lugar para você, do que vai te adiantar? A palavra diz, irmão, que tesouro juntado na terra vai ficar. O único tesouro que nós temos está lá no céu, a qual o Senhor está preparando para mim e para você.
ainda domingo o pastor falou isso. Seu irmãozinho do lado está com o carro 6 meses parado porque não tem dinheiro, 50 reais para comprar uma peça. Você está querendo um carro de 60, 100 mil para mostrar para o homem que você pode. Quem pode na sua vida é Jesus. Para de querer mostrar aquilo que você quer ser para o homem. Começa a mostrar aquilo que Deus quer na sua vida. Talvez se você chegar diante dessa pessoa que só te dá valor com o carro e falar que Jesus ama ele, talvez ele te dê mais valor porque ele não conhece Jesus. Quantos de nós estamos querendo chegar para o nosso chefe e falar: chefe, eu comprei um carro que vale 100 mil. O chefe vai olhar para você: ah, é? Vai trabalhar agora para pagar, né? Aí você chega e fala: pastor, eu não vou vir mais para a igreja porque eu tenho que pagar o meu carro. Então eu não tenho tempo para Jesus. Vai nessa, irmão. Vai nessa. Vai nessa que daqui um dia você vai estar andando de jeguinho. Sabe por quê, irmão? Porque isso aí não vai te levar para o céu, não. Não é o carro que vai te levar para o céu. A pastora não está falando que não é para você ter um carro. Todos nós necessitamos de um carro hoje. Ainda mais para fazer a obra de Deus. Eu vejo lá o pastor dar 6 viagens para o pessoal de mão. 6 para ir, 6 para voltar. Eu sei que é importante na obra de Deus. Mas o teu carro for para Deus. Agora, para mostrar para homem, toma cuidado. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado porque Deus está vendo tudo. Aí depois você não vai questionar Deus porque Deus vai tirar o seu carro não, viu? Ah, pastora, mas Deus, tudo que Deus dá, Deus não tira. Ah, peraí, mas foi Deus que te deu? Se Deus te deu, você estaria fazendo a vontade dele. Aleluia! Irmão, quem está pagando uma prestação baixinha aí, vindo para a casa do Senhor, para não precisar fazer hora extra, para não poder ir para a casa de Deus, fica quietinho que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar aquilo que você quer. Tenha calma. Faz as coisas no tempo de Deus. Não põe sua mão não, porque quando o homem põe a mão, ele estraga tudo. Ele estraga tudo, irmão. Quando eu e você põe a mão, a gente estraga. Aquilo que seria perfeito, já não vai mais ser perfeito. Então nessa noite eu quero que você entenda uma coisa. Que o teu maior tesouro não está aqui. O teu maior tesouro está lá no céu. E um dia nós vamos lá encontrar com Jesus e Ele vai dar uma mansão celestial para nós. Há muitos anos atrás eu andava na terra, minha família nem ia lá. Aí eu falava: deixa, um dia eu vou andar na rua de ouro. E eles não vão porque eles não conhecem Jesus, nem quer saber. Mas hoje, graças a Deus, eles conhecem Jesus e também vão andar naquelas ruas de ouro. Então, irmão, nessa noite, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Dê importância porque Jesus é na sua vida. Para de dar importância para o homem, para o vizinho, para o que o vizinho acha ou o que o chefe acha. Deixa eles achar. O que importa é o que Jesus acha da sua vida. O que importa é o que Deus tem para a sua vida. Às vezes, né, nós olhamos para só, olha, mas eu, quando estava no mundo, eu tinha carro, casa, eu ganhava bem, eu comia bem, eu tinha tudo no mundo. E agora que eu vim para Jesus, perdi tudo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo isso. Quando eu estava no mundo, eu tinha tudo. Quando eu fui para Jesus, eu perdi meu comércio. Eu só não perdi minha filha e meu marido porque Jesus era misericordioso. O resto eu perdi tudo. Mas eu glorifiquei a Deus, sabe por quê? Porque foi quando eu perdi tudo que eu tive um encontro com Deus. Foi quando eu não tinha nada, que quando as pessoas olhavam para mim e me humilhavam, que eu vi quem que era Jesus na minha vida. Que Ele era aquele que olhava para mim e falava assim: filha, calma, tenha calma que eu vou te dar tudo de volta. Irmão, Deus, Ele tem o poder de restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que o inimigo tirou da sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem o poder de restituir. E se você não fizer separação entre você e Ele vai restituir. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido, não troca a tua bênção por um prato de lentilha. Não troca a tua bênção por qualquer coisa, não. Sabe qual é o maior privilégio que eu e você tem? É de estar sentado nessa cadeira, irmão. É de estar ouvindo a palavra do Senhor e saber
certeza para onde eu vou. Porque eu estou buscando o meu Senhor. Aí se você fala assim, pastora, mas você é santa? Não sou não, irmão. Porque senão a palavra do Senhor já tinha se cumprido. Porque a palavra do Senhor diz que Ele recolhe todos os seus santos. Eu ainda estou aqui. Então é sinal que você ainda tem que me consertar em alguma coisa. Né? Nós temos que ser humildes de reconhecer que nós somos errados ainda. Que precisamos ainda demais de perfeição do Senhor. Então hoje eu quero te dizer que se você hoje der ouvido a palavra de Deus, você jovem, você adolescente, onde o mundo tem mostrado tantas coisas. Eu sei que o mundo aí fora tem banquetes e mais banquetes. Mas não troca o teu prato de lentilha por aqueles banquetes, não. Não troca não, sabe por quê, irmão? Aquele banquete, quando você sentar na mesa, sabe o que vai acontecer? Aquele banquete vai sumir, vai desaparecer. E você só vai ter a vergonha de não estar diante da presença do Senhor. Hoje Deus, Ele quer fazer uma aliança com você. Deus, Ele quer falar para mim, para você, olha filho, não me troque por nada. Não me troque por nada, porque Deus não te trocou por nada. Nem pelo filho dele, Ele te trocou. Muito pelo contrário, Ele deu o seu filho para morrer por você e por mim, para que eu e você pudesse estar sentado aqui hoje. Para de cobrar Deus. Para de falar, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. Começa a falar, Deus eu vou fazer, Deus eu vou fazer, Deus eu vou fazer. Aí você vai ver que você não vai mais pedir, porque a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos a vontade dele, Ele nos acrescentará todas as coisas. Você viu, irmão, que é uma troca com Deus? Não. Deus está falando, ó, faz a minha vontade, que eu vou te acrescentar aquilo que você precisa. Você nem vai precisar pedir. Mas nós não, irmãos. Nós levantamos de manhã, não temos nem a coragem de olhar para o céu e falar assim, muito obrigado porque tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és grande, poderoso. Não, a gente já levanta da cama assim, ó, Senhor Jesus, me dá mais possibilidades do meu emprego ganhar mais. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, lembra que ontem eu pedi uma casa? Ainda não chegou. Oh, meu querido. Esses tesouros vão ficar aqui. Ou alguém viu algum dia no caixão ir uma casa, no carro, dinheiro? Eu nunca vi. Já viu, pastor? Eu nunca vi. Quando o corpo vira cinza, só fica roupa. Só fica roupa. Assim como Jesus voltar, só vai ficar na sua veste. Então nessa noite, meu querido, se você ainda está tendo uma barreira com Deus, é dia de você arrancar ela de você. É dia de você confessar o teu pecado a Deus e falar, Senhor, eu estou confessando o meu pecado porque eu não quero mais ter separação entre ti. É dia de você reconhecer o teu pecado e falar assim, Deus, eu sou pecador, mas eu quero estar na tua presença todos os dias, me ajuda. É todos os dias, irmãos. E eu vou te falar uma coisa. Muitos de nós temos conhecido Jesus só dentro da igreja. Somos crentes, cristãos só dentro da igreja. Quando chega lá fora temos vergonha de falar que somos cristãos. Muitos de nós estamos fazendo isso. Muitos de nós. Você é crente? É, eu vou na igreja. Para de negar o nome de Jesus, meu querido. Não tenha vergonha não. Quem tem que ter vergonha é o diabo de olhar para você. Jovem, tenha prazer de olhar e falar assim, eu sou uma cristã sim, amado o Senhor Jesus. Jesus te ama, assim como amou a minha vida, ama a sua também. Você quer ir na minha igreja fazer uma visita, porque Jesus tem algo especial para a sua vida. É isso que nós precisamos fazer, meu querido. Comece a falar de Deus. Comece a fazer a vontade do Senhor, que você vai ver a sua vida mudar. Talvez você fique assim, gente, a minha vida não muda. A minha vida não muda, mas você não mudou em nada. Você continua a mesma pessoa. Você continua a mesma pessoa egoísta, só pensando em você. Vamos parar, é tempo de acordar. É tempo de acordar e falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E quando eu fizer a tua vontade, a minha família vai estar diante do teu altar. A minha casa vai estar diante do teu altar. As minhas necessidades vão estar diante do teu altar. É dessa forma que funciona, meu irmão. Quando nós fazemos a vontade de Deus, todas as coisas
coisas vão bem. Todas as coisas vão bem. Não se envergonha do Deus que você serve, sabe por quê? O Deus que você serve é muito. O Deus que você serve é o Deus do impossível. O Deus que você serve pode mudar as circunstâncias. O Deus que você serve pode te tirar da miséria. O Deus que você serve pode te curar, pode te libertar. Pode onde você estiver que Ele vai te buscar, irmão. O amor de Deus é tão grande que não importa onde você está, Deus Ele vai te buscar. Eu não quero saber, irmão, qual é o teu pecado. Não me interessa porque eu não posso fazer nada por você. A única coisa que eu posso te fazer é mostrar a palavra de Deus, que te faz separação entre Ele e Deus. É o pecado. Mas eu não posso fazer nada se você não quiser mudar. Eu vou falar uma coisa pra você. Pra você que é jovem, pra você que já é mãe, já é pai, para de ter Deus somente como uma Bíblia debaixo do braço. Quando Deus parar de ser seu chaveirinho, quando Deus parar de ser somente uma Bíblia debaixo do braço, quando Deus parar de ser uma roda, sabe o que vai acontecer? Deus vai entrar na sua vida. Porque Deus não é um chaveirinho para você ficar mostrando para os outros que você é de Jesus. Deus não é somente uma Bíblia para você colocar debaixo do braço e querer mostrar para o homem que você é cristão. Deus, Ele é a diferença da sua vida. Deus, Ele entrou na sua vida para fazer diferença. Para de querer ficar igual ao que você era. Aí você fala, olha, minha família não quer saber de mim porque eu sou crente. Mas será que você está dando um exemplo de crente? Será que você está indo lá falar, olha, Jesus te ama? Ou será que porque você virou cristão, você nem olha mais para a cara dele? Não foi isso que Jesus te ensinou. Jesus, Ele não andou no meio dos santos, Ele andou no meio dos escarnecedores para mostrar a palavra dele. Quantos de nós nos achamos santos e entramos diante e falamos, olha, eu não vou mais na casa da minha mãe, eu não vou mais na casa do meu irmão, eu não vou mais na casa do meu amigo, porque eles fazem isso errado. Errado está você de julgar eles. Errado está você de não ir lá e falar assim, olha, meu querido, eu sei que você não gosta muito, mas Jesus te ama. A palavra diz que quando nós lançamos a semente, ela germina. Se você lançar a semente, meu querido, ela vai germinar. E um dia você vai ver a glória de Deus na sua casa. Você vai ver a glória de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos. Para de achar só que você hoje é cristão. Você não pode mais andar no meio deles. Ande no meio deles e faça a diferença. Mostre que Deus você serve. Mostre que Deus Ele é o Deus do impossível, irmão. Sabe por que muitas pessoas não estão mais querendo vir para a casa de Deus, pastor? Porque nós deixamos nossos testemunhos jogados fora. Temos jogado nossos testemunhos fora, no lixo. Acorda, cristão. Se você quer alguém do seu lado, seja um exemplo. Se você quer que alguém mude, seja um exemplo. Olha, a minha irmã, eu não converso mais com ela, porque ela só faz as coisas do mundo. Um dia você também fez, meu querido, e alguém teve amor na sua vida, orou por você e você está aqui. Tem amor na vida do seu próximo, faça o mesmo. Irmã, eu orei por uma pessoa, 8 anos da minha vida, ela nem me conhecia. Ela passava na minha rua, vestida de homem, mas era uma mulher. Eu falava, Senhor Jesus, um dia eu vou ver essa mulher como mulher. Um dia eu vou ver ela na tua presença. Eu profetizava todos os dias, toda sexta-feira, 11 horas da noite. Eu estava sentada lá na frente do meu portão profetizando sobre aquela vida. E um dia, irmãos, eu estava pregando na igreja. E eu vi aquela irmã entrar na igreja. E aquela moça entrou, falou, pediu uma oportunidade para o pastor. Ela falou assim, olha, eu quero contar um testemunho. Um dia eu era lésbica. Eu não conhecia o caminho do Senhor. Mas tinha uma vida que todo dia na sexta-feira, 11 horas da noite, todo dia que eu passava lá, eu não entendia porque ela estava lá, mas agora eu compreendo. Ela estava lá profetizando sobre a minha vida, para que um dia eu conhecesse Jesus. E ela olhou para mim e falou assim, pastora, muito obrigada, porque foram 8 anos que você profetizou sobre a minha vida, mas eu estou aqui para honrar a glória do Senhor. E quando ela me encontra, ela me beija, ela me abraça, irmão, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque eu tive amor naquela vida.
Muitos olhavam para ela e não davam nada. Hoje ela é uma grande missionária do Senhor. Então hoje, irmão, sabe o que eu quero falar para você? Teu irmãozinho do lado está errado. Não chuta ele para o abismo, não. Se você sabe que o seu irmãozinho está errado, está no pecado, sabe o que você faça hoje? Eu quero que você estenda a sua mão para ele e fale assim: meu querido, vamos quebrar todo o jugo da sua vida. Eu vou te ajudar a prosseguir com Jesus. Eu vou te ajudar, e nada vai fazer separação entre nós e Deus. Irmãos, nós precisamos pegar o nosso amor e transformar ele em amor ágape, em amor de Deus. Nós precisamos mudar. Nós precisamos falar: Senhor Jesus, entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra em nós, Senhor Jesus. Porque, irmãos, o nosso amor ainda é muito pequeno pelas almas. As almas estão sedentas, estão caídas. Muitas das vezes nós não temos a capacidade de estender as mãos e orar. Talvez uma oração só mude a vida de alguém. Mas às vezes você é tão egoísta que só tem tempo para orar para você. Às vezes nós somos tão egoístas, irmãos, que nós só temos tempo de olhar para a nossa prova. Se eu olhasse para a minha prova, hoje eu não estaria aqui. Mas sabe para quem que eu olhei? Eu olhei para o dono da vitória. E eu creio na vitória, irmãos. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Que todos aqueles que estiverem em prova vão ver a vitória. Que todos aqueles que estiverem ainda que rastejando diante de Deus, irmãos, vai ver vitória do Senhor. Às vezes você fala: pastor, eu não estou mais aguentando. Eu estou ferida, machucada. Eu já estou rastejando. Glória a Deus, minha querida, que você está rastejando diante de Deus. Porque aquele que está de joelho diante de Deus, ele vai encontrar misericórdia de Deus. Então eu quero que você